Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Seja bem-vindo a esse espaço e para que possamos continuar estudando contigo todos os dias, inscreva-se no nosso canal. O nosso tema de estudo hoje, sábado, dia 4 de abril, será Origem e Natureza da Bíblia. Quando o assunto é Bíblia, se existe alguma coisa que precisamos ter plena certeza, é a origem da Bíblia. O nosso entendimento de onde ela veio vai determinar a maneira como nós vamos encarar a própria Bíblia. Se nós entendemos que a Bíblia ela foi produzida por seres humanos muito bem intencionados, mas que não tinham nenhum tipo de influência sobrenatural, influência de Deus, então a gente pode dizer que esses indivíduos tiveram muita criatividade, mas que, assim como qualquer outro tipo de literatura, pode até servir como um incentivo a uma vida um pouco melhor, a poder viver a sua experiência de uma maneira mais altruísta, mas não existirá nenhum poder sobrenatural nesse livro. Portanto, o que precisamos compreender quando lemos a Bíblia, quando tomamos em nossas mãos esse livro sagrado, qual é a origem desse livro? Como é que ele chegou até nós? Como foi que essas palavras ou essas ideias que estão contidas dentro desse livro conseguiram chegar até nós? Nós vimos na semana passada que cerca de 40 autores, num intervalo de cerca de 1.500 anos, em 3 continentes diferentes, escreveram os livros que compõem a Bíblia, os 66 livros que compõem a Bíblia. Entretanto, o que precisamos compreender agora é exatamente qual foi a motivação desses indivíduos para poder escrever. Será que todos eles eram indivíduos acima da média? Porque veja, para que os seus livros tenham permanecido até hoje intactos e tenham conseguido chegar até você e a mim, esses camaradas no mínimo foram autores fora do comum, que conseguiram romper barreiras de séculos para poder chegar até nós. Se você levar em consideração que o primeiro autor a escrever, cremos nós ter sido Moisés, que escreveu 1.500 anos antes de Cristo, bom, 1.500 anos antes de Cristo, mais 2.000 depois, há 3.500 anos Moisés teria escrito. E como os livros que ele escreveu têm influenciado vidas até hoje. Quando você pega Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e ainda, cremos nós, o próprio livro de Jó, e você percebe o impacto que esses livros têm sobre a nossa vida, você percebe que alguma coisa diferente tem nesses livros. O que é que fez com que eles chegassem até nós e fossem tão especiais? Uma das coisas que o nosso guia de estudos vai trazer para a gente é que entender o processo de revelação e inspiração é crucial na definição da nossa maneira de abordar a palavra divina. Obviamente que, visto que o Senhor usa uma linguagem específica para poder se comunicar com os seres humanos, a revelação ela pode ser escrita. O que o guia de estudos está querendo mencionar aqui? O Espírito Santo, ele escolheu homens para que pudessem receber a mensagem divina e poder colocá-las em palavras. Como nós vimos na semana passada, esses 40 autores eram completamente diferentes uns dos outros, tanto em termos de sociedade na qual viviam, as experiências que eles tiveram, a preparação acadêmica que receberam também foi completamente distinta. Quando você pega o apóstolo Paulo, que era um doutor em teologia, um indivíduo que tinha muito conhecimento literário, hoje nós diríamos que era um indivíduo com pós-doutorado na área de teologia e ao mesmo tempo de filosofia, porque ele entendia também, tinha conhecimento da filosofia grega, dos escritos dos pensadores do seu tempo, a tanto que ele vai citá-los de maneira muito interessante dentro dos seus escritos. Quando você olha para Paulo, e aí você vai pegar, por exemplo, Pedro chegou a escrever. Paulo escreve umas coisas muito difíceis, que algumas pessoas chegam até mesmo a distorcer as suas palavras, de tão difícil que é de compreender aquilo. Até Pedro teve dificuldade de poder entender algumas coisas daquilo que Paulo escreveu. Por quê? Porque a preparação acadêmica de Pedro era completamente diferente da preparação acadêmica de Paulo. Pedro era um pescador, um indivíduo simples do povo.
Quando o Espírito Santo vai usar esses indivíduos e ele resolve pegar agora a vontade de Deus e trazer numa linguagem humana, ele vai usar a linguagem dos seres humanos que receberam a sua revelação. Então, imagina que eu recebo uma revelação de Deus. Na hora que eu vou expressar essa revelação através de palavras, Deus permite que eu use as minhas palavras, o meu jeito de poder escrever. Isso, você percebe, é isso que nós chamamos de estilo do próprio autor, o estilo que o autor usa para poder escrever. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele tem determinado estilo ao escrever. Você começa a ler uma carta de Paulo, quando você passa para outra carta, se você está antenado do jeito que ele escreve, você percebe nitidamente que ele é o mesmo autor. Quando você pega os livros de Moisés, você lê um livro, você percebe que o mesmo estilo vai aparecer nos outros livros que ele escreveu, porque ele está usando as palavras dele. Deus deixou que as palavras do ser humano conseguissem expressar aquilo que era a vontade divina. Isso é um mistério tremendo. E uma comparação que vai aparecer no nosso guia de estudos, que eu achei fantástica, me permita aqui ler com você o último parágrafo do nosso auxiliar da lição, que diz assim: nessa dimensão divina humana, há certo paralelo entre Jesus Cristo, a palavra de Deus, que se tornou carne, e a palavra escrita de Deus, a Bíblia. Somente pela fé é que podemos compreender e apreciar essa realidade. Essa comparação é a seguinte: Jesus é Deus, a segunda pessoa da Trindade Divina, eterno, um com o Pai e com o Espírito Santo. Entretanto, quando ele resolveu vir para poder salvar a humanidade, ele não veio na sua glória eterna. Cremos ser ele o mesmo que vai aparecer lá em Êxodo capítulo 33, quando Moisés disse: Senhor, deixa-me ver a tua glória. E ele disse: se você ver a minha face, você vai morrer. Então eu vou te colocar aqui agora nessa fenda da rocha, vou colocar minha mão na frente, eu vou passar e você vai conseguir me ver pelas costas. Quando ele tira a mão e ele vê o Senhor pelas costas, o seu rosto começa a brilhar, a tal modo que quando ele desce do monte, as pessoas dizem: por favor, coloca um véu que a gente não consegue olhar para você. É esse mesmo Deus que, quando ele resolve vir para poder pagar o preço pelo pecado da humanidade e nos salvar, ele não vem na sua glória eterna, ele se reveste da humanidade. Ele nasce como o filho de um carpinteiro lá de Nazaré, juntamente com a sua mãe, uma mulher simples do povo, Maria. Ele tem a sua família, tem seus irmãos e irmãs, todos pessoas simples, a tal ponto que você olharia para ele e o perderia no meio da multidão. Não tinha nada nele que chamasse a atenção em relação aos demais. Ele era um homem simples. Deus veio para poder ser compreendido pela humanidade. Ele misturou a sua essência divina com a natureza humana, mas tornou-se um de nós. Esse mistério, que é o mistério da encarnação, é o mesmo processo que acabou acontecendo na composição da Bíblia. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, como nós mencionamos. É Deus tentando de alguma maneira fazer com que a gente compreenda aquilo que é a sua vontade eterna. Mas na hora dessa vontade eterna vir até nós, ela veio envolvida numa roupagem humana. São as palavras dos seres humanos que descrevem a realidade da grandiosidade da revelação de Deus. Por isso nós somos capazes de poder compreender. Muito provavelmente, se a revelação de Deus viesse numa linguagem celestial pura, imaculada, talvez nós tivéssemos dificuldade de poder compreender como a gente tem a possibilidade de entender quando seres humanos iguais a você e a mim receberam essa revelação da parte de Deus e colocaram nas suas próprias palavras. Portanto, o processo de encarnação de Cristo Jesus é um processo similar daquilo que aconteceu com o processo da revelação de Deus registrado em sua palavra na Bíblia. Ela é a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo foi escrita em palavras de homens. Quando você compreende isso, fica fácil você poder compreender que esse livro fantástico, a Bíblia, ele não apenas contém a palavra de Deus, mas ele é a palavra de Deus revelada a cada um de nós através de seres humanos, para que nós tivéssemos a possibilidade de poder compreender. Eu gostaria de agradecer a Deus nesse momento, por Ele ter nos dado um presente tão maravilhoso. Você não quer se unir a mim nesse momento de oração? Obrigado, Pai, por Tua palavra. Ela é divina porque provém do Senhor, mas é humana porque foi escrita por seres humanos como nós. Muito obrigado porque o Senhor conseguiu fazer com que numa linguagem acessível a nós tivéssemos acesso
aquilo que é a tua vontade para a humanidade. Ajuda-nos a valorizar essa revelação e ao mesmo tempo viver os seus princípios na nossa vida. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e o seu comentário para que a gente tenha a possibilidade de se alegrar junto contigo. Afinal de contas, eu estudo a lição. E você?